A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje é especial para mim, porque é o nome do canal. Eu quero falar sobre o culto racial. Inclusive, quando eu escolhi para ser o nome deste canal no YouTube, eu escolhi porque eu acho este versículo de Romanos 12:1 essencial na vida de qualquer cristão. Porque ele traz a definição básica do que nós devemos ser, do que nós devemos fazer. Porque aqui está falando do nosso culto. Não está falando das coisas de Deus para nós, mas do nosso cultuar para Deus. Romanos 12:1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Se você for na última frase deste versículo, você vai ver que está escrito assim, que é o vosso culto racional. Então, qual é o conceito? O que é o vosso culto racional é o que está antes desta frase, que é o quê? Que a gente apresente o nosso corpo de 3 formas. Então é isto que eu quero trazer a vocês hoje. Quais são as 3 formas do nosso culto racional? O que nós temos que apresentar para Deus? Então, a primeira coisa é o sacrifício vivo. Mas, pastor, que é isso, sacrifício vivo? Eu tenho que me sacrificar? Não, queridos, já fala que é sacrifício vivo, não é sacrifício morto, né? Jesus, ele fez um sacrifício por mim e por você. Ele se sacrificou. Eu acho interessante isso, né? Ele se despiu da sua glória, veio até nós como homem, né? E se entregou por nós, para que novamente fosse resgatado a aliança com Deus. Ele foi o sacrifício. Mas o que nós precisamos ser como sacrifício? E aí eu trago a vocês o seguinte, mas o que é sacrifício? Como eu já disse, Jesus se entregou por nós. Então, sacrifício é uma entrega. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar, colocar nas mãos do Senhor, trazer, ofertar a sua vida nas mãos de Deus. É entrega. Não existe nada na vida que você queira fazer parte se você não se entregar. Você vai chegar no trabalho e aí lá no seu trabalho vão dizer, você tem que fazer isso, isso e isso. E você vai dizer, não, eu não faço isso, isso e isso. Então, você não vai se entregar àquele trabalho. O que vai acontecer? Você vai perder aquele trabalho. É a mesma coisa diante de Deus. Se você não se entregar a Deus, Ele não vai receber você. Então, nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar, nós temos que clamar pelo Senhor, pela salvação. Clama a mim e responder-te-ei. Então, queridos, é extremamente importante o nosso sacrifício vivo, que é a nossa entrega. Nós nos entregamos, nós nos colocamos para o Senhor. Lá no Salmo 51:17, o salmista diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Então, o que é um sacrifício agradável a Deus? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Compungido e contrito, se você olhar no dicionário, vai dar no mesmo resultado, que é arrependido. Então, eu tenho que chegar na presença de Deus arrependido. Por que arrependido? Por isso que eu falei que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, por isso nós nos entregamos. Você não pode chegar para Deus dizendo, não, eu estou chegando aqui, Deus, mas é o seguinte, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade, eu sou autossuficiente. Não, você não está entregando. Você quer o quê? É se igualar a Deus? Você quer, né? Não, você tem que se entregar. Ele é mais poderoso. No livro de Jó, eu acho muito interessante que Jó, ele começa a falar algumas coisas para Deus, até que Deus começa a falar para Jó, Jó, quem é que fez? Quem é que criou? Quem é que sabe? Quem é que tem tudo? E Jó teve que dizer, é tu, Senhor. Então, Jó, menos. E esse menos que é o espírito quebrantado. O espírito quebrantado é diminuir, né? Então, que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça, né? Que eu diminua. Então, isto é o sacrifício vivo, a entrega. Não existe um culto racional sem a entrega. Você precisa se entregar. Primeiro ponto. Para qualquer coisa na vida. No casamento, você precisa se entregar. Você não entra num casamento para ser dono da sua esposa ou da sua esposa ser dono de você. Não, você se entrega. Ela se entrega. Né? Os dois se entregam para serem um. No trabalho tem que haver entrega, como eu já disse antes. Nos estudos tem que haver entrega. Mas o nosso culto racional, esta entrega é de um grande valor. Então, sacrifício vivo. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, com oração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Qual o segundo ponto que fala em Romanos 12:1, que a gente tem que apresentar, além do sacrifício, nós temos que apresentar o nosso corpo santo. Santidade é algo que é bem extenso, daria com certeza um tema aqui especial. Mas eu quero resumir: o ser santo é sem culpa. O que é ser santo? Não ter culpa. Não ter culpa. Veja, às vezes algumas pessoas perguntavam para mim assim, Pastor Carlos, eu cometi um pecado, e eu perguntava, mas do que se trata? Eu estava falando com uma pessoa e a pessoa não gostou do que eu falei, e eu pedi perdão, eu pequei. Queridos, veja bem, o pecado com culpa é aquele que você sabe que é errado e você faz. Não é aquele que você comete sem querer. Entende? Você entende isso? Quando você... Até tem um vídeo anterior, você pode assistir no canal, que eu falei sobre o pecado, a pior doença, quando você planeja o pecado. Né? Você acorda pela manhã, hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer tal coisa. Isto sim, você ter culpa disso, porque você sabe que é errado. Outra coisa é que você está no dia a dia, você se incomoda, você se aborrece, você ira, né?
você tem um pensamento errado, você está assistindo alguma coisa, daqui a pouco aparece algo inoportuno e você vê. Querido, isto não é pecado, isto não é algo com culpa. Por isso que eu coloquei o santo, para mim, é igual a não ter culpa. Então, você chega na presença de Deus sem culpa, ok? Ali em 1 Pedro 1, 14, 15 e 16 diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja que esse texto de 1 Pedro, ele inicia falando como filhos da obediência. Eu me lembro muitas vezes, né, que quando eu saía de casa, o meu pai me chamava e dizia assim: olha, quando você voltar do colégio, tinha uma padaria no meio do caminho, então você compre o pão e traga para casa. E como um filho obediente, eu tinha aquela tarefa, eu recebia a tarefa, eu sabia que quando eu saísse do colégio, eu tinha que comprar aquele pão. Muitas vezes eu fui tentado a pegar aquele dinheiro e comprar doces lá na minha escola. Fui tentado. Mas eu tinha uma responsabilidade, uma obediência, uma tarefa. Eu não podia voltar para casa culpado de algo. Culpado de ter errado, por ter cometido algo errado. Veja, eu não poderia comprar aquele pão quando eu fosse para a escola, porque a ordem era quando eu voltasse da escola. Eu não podia pegar aquele dinheiro e gastar com outra coisa que não fosse pão. Até parece aquele versículo bíblico, né? Que não gaste dinheiro que não seja pão. Mas eu sabia que eu tinha uma tarefa. Então eu saía do colégio, passava pela padaria, comprava o pão e levava para casa. Eu chegava em casa sem culpa nenhuma. Por quê? Porque eu simplesmente cumpri a tarefa que me foi dada. Claro que eu vou confessar que o pão cheirava bem, né? Aquele pãozinho quentinho. E normalmente o pão chegava em casa sem as pontas, porque eu ia comendo no caminho. Um pouquinho de culpa, né? Mas não tem problema, porque meu pai e minha mãe entendiam muito bem que era uma tentação comer as pontas do pão quentinho antes de chegar em casa. Coisas de criança. Mas aqui fala o quê? Filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Ou seja, aquilo que você cometia antes, aquilo que te trazia culpa, aquilo que te prejudicava, aquilo que atormentava você, né? Porque não existe, querido, não existe algo que você faça errado que não vá causar dano a você ou a alguém. Não existe isso. Né? Porque anteriormente na vossa ignorância, porque existe o tempo da ignorância, né? Que é o tempo que nós não conhecíamos a palavra de Deus, que nós não conhecíamos a vontade de Deus. Isto se registra como o tempo da ignorância. Só que agora, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Ou seja, comece agora a ser obediente pela palavra de Deus, não tendo mais culpa. Isto é santidade. Amém? Bem entendido? Tranquilo? E o terceiro ponto de Romanos 2:1 é que nós temos que, além do sacrifício vivo do santo, nós temos que ser agradáveis a Deus. É interessante, né?
O que é uma pessoa agradável? É uma pessoa que você se sente bem com ela, né? É uma pessoa que você gosta, suas atitudes são boas, suas palavras são boas. Como é bom, né? É agradável. Eu espero que esses vídeos do canal do Culto Racional sejam agradáveis a você. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é agradável. Tem muitas vezes que a palavra de Deus vai nos incomodar, mas vai nos incomodar como aquele remédio que, né, eu vou lembrar da minha infância, né, o famoso mentiolato, né, que você caía, ralava o joelho, e aí o mentiolate lá passava, doía, ardia. E o que é que mamãe dizia, né? Olha, o que arde cura, o que aperta segura. Muitas vezes a palavra de Deus ela vai inicialmente trazer uma dor, mas é uma dor que cura. Acredite nisso, é uma dor que cura. Ela não vem para te prejudicar. O diabo sim, o diabo vem para roubar, matar, destruir, mas Deus não, Deus vem para curar. Deus vem para restaurar. Então aqui quando falar do culto racional, você ser agradável a Deus, o que faz você pensar, né? É fazer a vontade dele. Ser agradável é fazer a vontade dele. É como eu penso que quando eu trazia o pão para casa, eu era agradável, primeiro, sendo obediente ao meu pai, trazendo o pão para a família, né? Porque o pão não era só para mim, o pão era para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã e para mim. Então era uma responsabilidade. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu fazia isso. Olha, eu já tinha a responsabilidade, eu tinha a chave do apartamento pendurado no pescoço. Olha a responsabilidade, eu já tinha a chave de casa. Então, esta palavra de ser agradável é porque você faz as coisas e que Deus olha com bons olhos. Amém? Lá em Efésios 5, 10 até o 17, o texto é grande, tenha um pouco de paciência, diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja que aqui o autor do texto está dizendo assim que nós temos que estar sempre provando o que é agradável a Deus. É interessante, né, que as minhas experiências culinárias não são tão boas, né? Mas em algumas delas até eu me saí bem. E aí você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a comida e você vai provando. Por que você vai provando? Porque você quer que aquela comida esteja agradável, né? Um bom tempero, né? Um sal, uma pimentinha, sei lá, enfim, depende da comida, depende do ponto, né? Você quer experimentar, você vai provando para que fique agradável. E você faz aquilo para os outros, né? Você começa a experimentar, a provar e ver, olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E você, quando você prova de alguma coisa, aí não é só comida, vamos dizer que você vai a um lugar que é bom, né? Você provou que aquele lugar é agradável, você comenta com as famílias, você comenta com seus amigos, você diz, aquele lugar é bom. Você lá na sua igreja, né? Você gosta da sua igreja, você acha que a sua igreja ela é boa, né? Ela vai ser boa para a pessoa que você vai convidar, você convida. Por quê? Porque é agradável. Então, porque você provou antes. E aqui, o autor do texto a Efésios está dizendo, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós temos que estar continuamente provando para melhorar e cada vez mais agradarmos ao Senhor. E aqui diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o texto inicia no verso 10 dizendo que nós temos que provar o que é agradável ao Senhor e termina no verso 17 que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E eu pergunto, destas três coisas do culto racional, como é que você está? Faça uma análise. Como é que está o seu sacrifício vivo? Como é que está a sua entrega? Você se entregou por inteiro ao Senhor? Você está totalmente derramado nas mãos do Senhor? Você está totalmente dependente do Senhor? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Volto a dizer, num casamento, no relacionamento, no trabalho, se você não se entregar, você vai prejudicar toda a situação. Você precisa se entregar. E muitas vezes você fala como sacrifício como algo ruim. Ah, você está se sacrificando muito por aquela empresa. Ah, você está se sacrificando muito naquele casamento. Queridos, não pegue a palavra sacrifício como algo ruim. Porque para nós cristãos, a palavra sacrifício foi a melhor coisa que existiu, porque, volto a dizer, Jesus Cristo se sacrificou por nós. Por isso, hoje, nós podemos nos alegrar na salvação. Segunda coisa, santo, é não ter culpa. Além de você se entregar, é você chegar sem culpa. Ah, mas e se eu tenho culpa? Peça perdão. Porque Ele pagou o preço. Jesus se sacrificou para pagar um preço de perdão pelos nossos pecados. E a terceira coisa é que você tem que procurar ser agradável a Deus. Queridos, este é o culto racional. Este é o nome desse canal. E isso são coisas que você precisa buscar fazer todos os dias. Veja, o teu culto racional não deve ser somente na igreja. O teu culto racional é dentro da tua casa, é dentro do teu trabalho, nas ruas, aonde você estiver, ali você deve estar prestando culto racional a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável. Que Deus ricamente abençoe a sua vida, que você tenha entendido bem do que se trata este culto racional, do que se trata Romanos 12:1. Se você seguir Romanos 12:1, você terá êxito, porque os olhos de Deus estarão olhando para você da mesma forma como os olhos do meu pai olhavam para mim quando eu chegava em casa com o pão da padaria. Obedeci, fiz a tarefa, cumpri. Tudo que foi planejado deu certo. Deus quer isso para você também. Deus quer filhos obedientes, filhos responsáveis. E isto é o nosso culto racional. Eu quero orar por você nesse momento, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero interceder por estas pessoas que estão vendo este vídeo, para que entendam a maravilha deste culto racional, onde nós nos entregamos, onde nós nos chegamos a Deus sem culpa,
onde nós aprendemos a cada dia mais, experimentamos e procuramos saber o que agrada a Ti, ó Pai. Te louvamos, que Tu esteja nesse momento abençoando todos os nossos familiares, abençoando os nossos irmãos na fé, abençoando o nosso trabalho, abençoando, Senhor, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, glória a Deus. Esse vídeo é o 21º vídeo do Culto Racional, né? Do YouTube aqui, do nosso canal. E eu estou muito feliz, queridos, que nós chegamos a uma marca de mais de 200 inscritos, né? Muitas visualizações, muitas pessoas mandando mensagens. Eu agradeço as suas mensagens, são de extrema importância. Mas eu quero perguntar a você, se você ainda não é inscrito, aí no seu cantinho direito tem um sininho, tem uma palavra inscreva-se, clica aí, automaticamente vai aparecer a palavra inscrito e você automaticamente vai começar a receber avisos de novos vídeos. Se você quiser dar um like, né, um joinha aí para, se você gostou, claramente, mas não somente dê o joinha, né? Envie para os seus amigos. Olha, a rede social hoje é de uma funcionalidade tremenda para o evangelismo. Então, envie esse vídeo para todos os seus amigos. Logo no princípio, né, eu pegava meu WhatsApp e clicava, mandava para todo mundo. Eu pegava no Facebook, mandava para todo mundo. Instagram, mandava para todo mundo. E algumas pessoas começaram a fazer isso. E graças a Deus o canal tem crescido por causa dessas pessoas que têm compartilhado a palavra de Deus. Até teve uma pessoa que diz assim, olha, eu enviei para uma pessoa, ela não gostou, mas eu fiz o que Deus colocou no meu coração, que ela deveria pelo menos saber. Então, queridos, realmente a nossa tarefa é que as pessoas saibam sobre a palavra de Deus. Então, envie em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, todos os dias é dia de culto racional onde você estiver. Que Deus abençoe.